Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maninja. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação. Lembrando que a gente está fazendo a playlist agora da segunda aplicação. E caderno amarelo, beleza? A gente vai fazer aqui as resoluções das questões de biologia, tá bom? Então tá, olha só, a gente vai para a questão 92. A questão 92, ela é da educação ambiental dialógica, as contribuições de Paulo Freire e a cultura popular nordestina. Beleza, aí ela descreve o seguinte, olha só. Segundo o pensamento religioso de Padre Cícero Romão Batista, 1844 e 1934, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Dentre esses preceitos destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não se arraste e não se perca a sua riqueza. Beleza. Aí a pergunta descreve o seguinte, olha só. Comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar o quê, né? Olha só. A erosão, B, salinização, C, eutrofização, D, assoreamento ou E, desertificação? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí, no caso aqui, em relação à erosão, né? Olha só, comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar, aqui no caso, o processo de erosão. Por quê, gente? Olha só, se a gente for analisar em relação ao solo, né? Aqui no caso, o que ele vai pontuar? Olha só, não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Não deixe o mato protegendo a terra. Desculpa, não deixe não, deixem, né? Ao contrário, deixe o mato protegendo a terra para que a água não arraste e não se perca a sua riqueza. Então, um dos principais causadores aqui da erosão também é a água, né, gente? Aqui no caso, vai se tratar de erosão. Eu vou explicar para vocês também, é muito interessante em relação do que ele está falando, traduzindo aqui, né, em relação ao texto, como se pode evitar a erosão. Então, aqui, especificamente na questão, vai se tratar de erosão. Por quê? O processo que acontece aqui, principalmente com um dos agentes causadores aqui da erosão, é a água, né? Aqui, no caso, acontecem os deslizamentos também como consequência da erosão, né? Por isso que no caso que vai ser erosão. Essa maneira que ele está descrevendo aqui é justamente para evitar aí esse acontecimento da erosão. E o que é a erosão aqui no caso, né? Beleza, a gente está falando em erosão, né? E o que significa erosão? O que ela é, né? O que acontece? Por que ela acontece? Quais são os causadores aí da erosão? No caso aqui, o processo que ele cita é para evitar ela. Então tá, mas beleza. Vamos ver aqui o que significa erosão. Créditos aí, né, que no caso ao site Mundo Educação, né, eu vou deixar o link abaixo. Gente, erosão vai ser todo o processo aí de desgaste, né, de transporte e sedimentação do solo, ou seja, um dos agentes causadores aqui também é a água, olha só, dos subsolos e das rochas como efeito de ação dos agentes erosivos, tais como um dos principais, como a água. Aqui no caso da questão ele fala da chuva, né? Então a água principalmente, né? E os ventos, aqui no caso, os ventos e os seres vivos também, os seres humanos, eles podem provocar erosão também. É uma coisa interessantíssima que essa questão também entra na questão de deslizamento, né? É principalmente aquele ponto, né? Eu vou até deixar aqui a foto para vocês das casas, né? Casas que estão construídas aqui em morros, né, principalmente da questão de deslizamento, como a erosão, aqui no caso a água também é um dos principais meios também, além da ação humana, claro, do vento também, a água da chuva principalmente
é uma das causadoras aqui da erosão. Isso, por isso que acontece essa citação que ele citou aqui, no caso, o padre Cícero, né, em relação à questão, também pode entrar aí na questão de deslizamento, né? Sabem, eu vou até deixar aqui nas fotos para vocês, reparem as fotos, essas casas, né, que no caso não é somente plantar, a maneira incorreta de plantar, que aqui no caso, se plantar, né, as plantações aí, o roçado, como ele diz, incorretamente, não vai estar aí contribuindo para prevenir a erosão. E aqui no caso também, além da plantação, a gente pode colocar nas construções de casas, né? Infelizmente, isso que acontece nas construções de casas, aqui no caso, né, de pessoas mais pobres, de baixa renda, que constroem casas, principalmente em locais de risco, né? A gente pode colocar aqui também como uma das principais uma das principais consequências da erosão, aqui no caso para o ser humano, é exatamente os deslizamentos, né, como nas fotos aqui, os deslizamentos das casas. Então isso também entra muito em relação a essa questão. Só um exemplo aí para vocês verem em relação ao pensamento dele, ao que ele diz aqui sobre a maneira de plantar também, a construção de casas, de locais de risco, né? Aqui no caso, ele vai dizer: não plante em serra acima, nem faça roçado ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não arraste e não perca sua riqueza. Traduzindo, gente, o que ele quis dizer aqui? Olha só que interessante. Eu vou até colocar aqui para vocês em relação à maneira de como plantar para se evitar a erosão, né? Traduzindo aqui o que ele quis dizer. Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Beleza. Só explicando aqui por que não são as outras, né? Em relação à questão. Só pra gente não se perder aqui. Eu vou explicar para vocês, traduzindo o que ele quer dizer aqui. Vamos só ver aqui por que não são as outras, né? Aqui no caso, a maneira que ele vai dizer, né? Que ele vai traduzir aqui é em relação à erosão. Por quê? Como a gente viu o que significa erosão, o significado de erosão, o que acontece em relação à erosão, principalmente na questão que ele vai trazer as consequências como a água, né? Aqui no caso, ele traz, né? Aqui, ó, para que a água não se arraste, a chuva aqui, digamos assim, não se arraste. Então tá, olha só. Por que não são as outras? Salinização, gente, não tem nada a ver, né, com salinização, né? Aqui no caso a água se arraste, né? A salinização, aqui no caso é a ausência de água, então nada a ver também, né? Eutrofização, não, né? Eutrofização vai entrar aí muito em locais, aqui no caso em rios também, então não tem nada a ver, nenhuma ligação à questão aqui, né? Assoreamento também não. O assoreamento, no caso, ele é uma consequência da erosão. Aqui no caso, nos rios, né? Quando aqueles rios, eles, digamos assim, as rochas vão caindo aí, no caso, os sedimentos vão caindo nos rios, então é uma consequência da erosão. Então, aqui no caso, vocês poderiam confundir? Poderiam. Mas no caso aqui ele vai ser uma consequência e não uma erosão por si. Então, por isso que aqui no caso se trata de erosão. E nem desertificação, né, gente? A própria questão vai tratar aqui em relação à chuva, então não tem nada a ver, nenhuma ligação aí em relação à desertificação. Beleza, traduzindo aqui o que ele quis dizer, o significado, né? Olha só. Eu até dei print aqui no caso, créditos ao site Só Biologia, também muito interessante. Vou deixar o link aí abaixo para vocês, olha só. Como evitar a erosão do solo, né? As técnicas, olha só. Existem técnicas, eu vou colocar a imagem para vocês aí. Segundo a imagem, olha que interessante é isso. É basicamente isso que ele quis dizer aqui na expressão dele, né? Aqui no caso. Existem técnicas de cultivo que diminuem a erosão do solo. Nas encostas, por exemplo, onde a erosão é maior, as plantações podem ser feitas em degraus ou terraços, que reduzem a velocidade do escoamento da água. Em encostas não muito inclinadas, em vez de plantar espécies dispostas no sentido do fluxo da água, olha que interessante, né? É a maneira de plantar aqui também, ó. Devemos formar fileiras de plantas em um mesmo nível do terreno, deixando espaço entre as carreiras. Essas linhas de plantas dispostas em uma mesma altura são chamadas de curva de nível. Deixa eu ver se eu dei print aqui na outra explicação aqui. Isso. Beleza.
Outra forma de proteger a terra é cultivar no mesmo terreno plantas diferentes, mas em períodos alternados. Desse modo, o subsolo sempre tem alguma cobertura protetora e é comum alternância aqui no caso de plantação de milho, por exemplo, como leguminosas, né, vegetais, aqui no caso que repõe o nitrogênio retirado do solo pelo milho, cultura, tá. Rodízio de rotação de cultura. Beleza, mas traduzindo aqui para vocês, olha só a fotinho, é basicamente isso que ele quis dizer, né? Para se proteger aí também em relação aos estragos que a erosão faz, né? E outra coisa importante também é não construir casas em locais de risco, né? É muito difícil, gente. Sim, é muito difícil. Inclusive, famílias carentes não têm condições de construir suas moradias em locais que não sejam de riscos, né? É difícil para elas, sim, mas existe esse risco aí natural, esse risco ambiental. Então, isso tudo está muito ligado aí à erosão, infelizmente, né? Aí no caso, os deslizamentos de terra, digamos assim, né? Os deslizamentos de áreas de risco, né? Desses morros aqui no caso, são consequências também da erosão, tá certo? Então, aqui no caso, quando ele vai dizer aqui, não plante em serra acima, não faça roçado em ladeira muito em pé, deixe o mato protegendo a terra, é basicamente isso, né? A maneira aqui no caso, igual nessa fotinho aí que eu vou colocar para vocês, essa maneira de plantar, né, que vai proteger a erosão. Por isso aqui no caso que vai se encontrar elementos aqui de convergência, já que a prática citada contribui para evitar a erosão, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Interessante, né, essa questão aí. Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. E vejo vocês nas próximas questões de biologia, né? Vai lembrar que a gente tem uma playlist nova aí. Bons estudos para vocês nessa reta final aí pro Enem. E vejo vocês nas próximas questões de biologia, tá bom? Um abraço, até mais, bons estudos!